Oi gente, bem-vindo ao canal da Ciência da Espiritualidade. Eu sou o Darcio Cavalini e estou aqui com muito prazer para a gente falar um pouquinho sobre as crianças índigo. Essas crianças têm dado trabalho, né? Você gosta desse tipo de assunto? Se inscreva nesse canal. Legal, tá o link aí, ó. É só clicar, tá? Bem, para quem entende um pouco mais do assunto, vale lembrar que essa ideia de crianças índigo, esse rótulo, né, apareceu há quase 2 décadas já atrás, né? Isto porque um casal de americanos que tinha uma amiga, uma jovem, que eu não me lembro o nome agora, e ela tinha a característica, a capacidade de enxergar a aura das crianças. Mas ela especialmente enxergava a aura daquelas crianças que tinham a cor azulada, a cor índigo desse jeans, esse azul escurão aí. Né? E eles se interessaram pelo assunto e começaram a se aprofundar, fazendo algumas experiências com essa moça, e começaram a observar que uma boa parte das crianças lá nos Estados Unidos tinham essa aura índigo. Na Europa, então eles escreveram livros e tal, e o assunto se tornou conhecido. Na Europa se interessaram pelo assunto, se não me falha a memória, na Alemanha mais especificamente, e começaram a se aprofundar nesse estudo. E começaram a perceber que não existiam crianças só com a aura índigo. Lembrando que a aura é aquela parte que a gente consegue enxergar do nosso corpo mais sutil, que não é a carne, o corpo astral. Então eles começaram numa segunda etapa a entender que existiam crianças também cristal. Aí, se aprofundando, começaram a perceber que existiam os cristais, os índigos, os dourados, os violetas, enfim. E hoje, com os estudos aprofundados, né, e a tecnologia ajudando muito, já existem até as crianças classificadas como as arco-íris. E o que é isso? Né? Pô, é muito fácil de entender isso. Nós vivíamos uma vida relativamente tranquila se pertencêssemos ao Império Romano. Né? Mas eu estou falando de 2000 anos atrás. Os romanos é que detinham o poder sobre o resto da humanidade. Um exército forte, um poderio econômico muito maior ainda. Eles escravizavam, né? Iam lá nos países vizinhos, matavam aqueles seres que ofereciam ameaça, deixavam vivas as crianças, as mulheres e os idosos, que se tornavam escravos e passavam então a produzir para o governo romano. Produzir o quê? A moeda da época, que era o grão, né? Principalmente o trigo. Então assim foi escravizando todos os povos ao seu redor, e naquele tempo que existia praticamente era a Europa, e o Império Romano acabou tomando conta da humanidade na época. Bom, é óbvio que aquilo não estava dando muito certo para o processo evolutivo da humanidade. Então disseram assim, poxa, vamos mandar alguém lá, um avatar, para dar o recado, para acabar com esse processo de austeridade e de controle. Aí mandaram um cara chamado Jesus. Jesus, filho do marceneiro, que foi o único que não aprendeu a profissão, e tinha mais 12 irmãos, né? E todos os 12 irmãos detestavam Jesus porque ele era o boêmio da família. Né? E assim levava a vida na boa. Até que, nos seus 30 anos, foi chamado para a sua verdadeira missão. Foi quando a história conta que ele se retirou, ficou 40 dias no deserto, etc. Isso é o que se conta, mas a gente não sabe. E aí, quando ele retornou com 30 anos de idade, ele retornou então Jesus, o Cristo, porque assumiu o seu papel, ou seja, o papel que veio desempenhar aqui para a humanidade, dar o recado. E ele começou a dizer para a humanidade, que eram os judeus que estavam ali, ao seu redor, que aquele escravo tinha tanto direito de vida e à vida,
quanto um senador romano. Isso causou tumulto. Foi um tumulto de tal ordem que 3 anos se chegou à conclusão, o governo romano chegou à conclusão que era melhor matar o cara, porque ele estava criando muitos cristãos, que eram seus seguidores. E começou a balançar a estrutura do Império Romano. Mataram Jesus, o tiro saiu pela culatra, porque ele virou mártir. Porque ele deu o recado que a humanidade precisava ouvir. Faz para o próximo o que você quer que o próximo faça para você. Tá certo? Bom, continuou aquele domínio terrível e matavam um cristão de tudo quanto é jeito, e havia inclusive os circos romanos, que a gente já viu o filme aí, de Gladiador, de Ben-Hur, essas coisas aí, né? E lá pelo século IV, o então imperador Constantino se apaixonou por uma moça que era cristã. Ixi, danou tudo, né? Porque ele matava cristão, aí ele se apaixonou por uma moça, como é que faz? Bom, faz aquilo que no mundo mais ou menos se faz, e aqui no Brasil é tão comum isso, se dá um jeitinho e muda a lei, né? Para se adaptar ao sistema. E foi o que foi feito. Então ele desenvolveu, criou, né? E fundou a Igreja Católica Apostólica Romana no dia 25 de agosto de 325. E disse assim para todos os cristãos, né? Ó, daqui para frente eu não mato mais cristãos se vocês adorarem o Cristo dentro dessa filosofia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí começaram os primeiros mistérios. Fez do seu general de confiança, general do exército, fez o primeiro papa, que era o representante de Deus na terra, e tudo se desenvolvia de forma tranquila. Bom, aí que aconteceu tudo. Os cristãos naquela época, se não respeitasse as leis da Igreja Católica, eram mortos. Se respeitassem, tinham que ser fiéis seguidores das leis. Mas é impossível, né? E se você não seguisse as leis, você era pecador. E sendo um pecador, ele condenou você à morte eterna, à morte do espírito. Sabe por quê? Porque cristão não tinha medo de morrer com o corpo, lembra? Ele morria lá, indo ser comido pelos leões, e sorria, porque ele sabia que a vida era eterna, né? Então o que Constantino fez é o seguinte: se você for um pecador e não adorar o Cristo dentro dessas leis, você é um pecador e você vai morrer queimando eternamente no fogo do inferno. E aí você passou a ter medo de morrer porque o seu espírito ia ficar queimando. Bom, o mundo passou, evoluiu, etc. Veio a Segunda Guerra, enfim, né? Chegamos aos dias de hoje, não mudou muita coisa. E aí os governadores da terra disseram o seguinte: olha, a coisa lá está feia. Depois do Cristo a gente mandou Kardec, decodificou tudo o que o Cristo quis dizer, mesmo assim não entenderam. Fizeram disso na França, onde a gente colocou a coisa para andar, fizeram disso uma brincadeira, jogo de salão, teve que ir para o Brasil para desenvolver a história, e mesmo assim, né, o que seria ciência, filosofia e religião, virou só religião, ou seja, está sob controle. Nós temos que tomar uma providência. Qual foi a providência? Chegaram à conclusão que mandar mais um avatar para cá para dizer, não ia adiantar nada. Você já pensou um cara chegando aqui, começando a anunciar a boa nova? A primeira entrevista que desce para a CNN, ou para a Globo, ou sei lá para quem, né? Pronto, já estavam manipulando o cara. Então resolveram o seguinte, ó, nós vamos mandar milhões de avatares, né? Travestidos de crianças. Então começou a vir em lotes, a partir de 89, em lotes, em bandos mesmo, muitos, milhares de pessoas nascendo como encarnados aqui na Terra, seres da nova era. Que são essas pessoas que têm a aura diferenciada. E se encontra de tudo, como eu disse, tem até o arco-íris agora. E o interessante é entender que essas crianças vêm para mudar o planeta. E qual a função de cada um? Em função da sua aura. Então o índigo é aquele cara que vai fazer isso, o cristal é aquele que vai fazer o outro,
que são os novos construtores, são orientadores, são ensinadores, são curadores, administradores, que vão atuar cada um na sua área. Poxa, mas isso começou lá por 1989, né, em grandes bandos. Nesta altura passaram-se 2 décadas no mínimo. Tá? Isto porque eu estou fazendo essa gravação em 2019, quase 2020. Se você está me vendo daqui 50 anos, percebe como esse assunto ainda é atual? Então esses seres que vêm para mudar. Você está percebendo a mudança? Então, eu afirmo para você que de 1999 para cá, todas as crianças que nascem no Brasil, sem exceção todas, são seres da nova era. São seres que vêm com a informação, com a aptidão, com as características e com a missão de mudar o planeta. Poxa, mas não está conseguindo? Está sim. É só você começar a observar o movimento do planeta. Você pode perceber que todos os movimentos de controle da humanidade estão sendo quebrados, os paradigmas estão sendo derrubados. No setor financeiro, por exemplo, já existe uma nova forma, um novo conceito sem a concentração de um domínio, de uma casta dominar e administrar. Não tem banco central, é o sistema do Bitcoin. Ah, é difícil, todo mundo lutando contra, claro, porque ninguém quer deixar escapar o controle que tem sobre o sistema financeiro mundial. Já percebeu o sistema de saúde, como tudo tem que ser aprovado por esse ou por aquele, e não se muda nada? Não se cria nenhuma medicação para curar nada, só para controlar? Ao sistema da família, observa a sua família. Você já viu quantos casais hoje se separam de forma tão natural, quando há 50 anos isso era um pecado tremendo que não se fazia? Você já percebeu quanto da incidência de crianças nas drogas? Por quê? Porque são crianças muito sensíveis. E quando não tem o apoio da família para dar guarida, para dar suporte, para que essas crianças cresçam de forma equilibrada, organizada, harmonizada, elas perdem a referência da sua missão de vida. E a droga é uma forma de substituir os sentimentos da sublimidade que cada uma dessas crianças tem. No entanto, aqueles que acontecem e que fazem acontecer, pode observar na política. Percebeu como a política no mundo todo está mudando? Se houve notícias de que ministros japoneses, chineses e outros se suicidam porque foram descobertos no sistema de corrupção, perceberam que existe já deflagradamente a notícia de que a corrupção toma conta do mundo todo, do sistema de governos? E no Brasil, então, já percebeu as mudanças? Não me interessa se é governo A, B ou C, não me interessa quem, mas o que está acontecendo. Quem são os instrumentos que estão fazendo a mudança? Nós estamos em 2019, já perceberam quantos novos deputados, senadores, jovens estão fazendo a diferença? É pequena? Mas é assim que está acontecendo, porque são esses seres. Então, seres da nova era, que começou-se a descobrir quando alguém percebeu que a aura era índigo, da cor índigo diferente, são esses seres, somos nós. É você que está me vendo e me ouvindo, sabe por quê? Se você não fosse um ser da nova era, você não estava interessado nesse tipo de assunto. Aqueles que não têm esse nível de compreensão, não acessam esse tipo de canal. Isso é sintonia. Então, precisa explicar mais alguma coisa? Nós precisamos só entender que todo ser da nova era está capacitado a fazer tudo, sem limites. O seu limite é a sua crença. Acredite que você pode. Você é um ser da nova era, como eu sou. Faça a sua parte. E se você está me ouvindo até agora, até o final desse vídeo, você está pronto. Você não caiu aqui por acaso nem de paraquedas. Você é um índigo, você é um cristal, você é um arco-íris. Acesse esse link e nos nossos cursos você vai entender como fazer
o como que você não entende é muito mais simples do que você imagina. É só acessar. Vem para cá.